Senaqueribe, ele está vindo aqui para se levantar contra o povo de Deus, contra aqueles que são escolhidos do Senhor, criando arquiteturas malignas e malditas, como Satanás faz o tempo todo. A Bíblia diz em 1 Pedro 5 que o diabo, vosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão o tempo todo, para que possa nos tragar. Então, quando alguém vai trazer uma revelação para você, olha, Deus me mostrou o diabo querendo te matar, fala, nossa, que forte. Essa foi forte, hein? Isso está escrito na Bíblia já faz muito tempo. Olha para o seu irmão e diga, o diabo quer te matar faz muito tempo. Isso não precisa de revelação. Mas tem gente que quer revelar isso. E tem gente que se impressiona, né? Aí ela acaba até sofrendo com medo da revelação que recebeu. Então preste atenção, o diabo o tempo todo está armando contra nós. Ele quer nos destruir. E contra os povos de Deus, de Jerusalém, escolhidos e eleitos de Deus, Senaqueribe vem invadir Judá aqui para tentar parar, para tentar destruir. Mas olha isso, depois dessas coisas, da fidelidade, veio Senaqueribe, o rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra cidades fortes. E intentou separá-las para si. Verso 2 diz, vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, diga, contra Jerusalém. Quem é Jerusalém do Senhor aqui? Diga glória a Deus. Então o diabo vem sempre na posição de Satanás, de Senaqueribe, de demônios, de levantes, para parar a igreja, para destruir a igreja, a Jerusalém do Senhor. E eles vieram com guerra, rosto de guerra contra Jerusalém. E teve conselho com seus príncipes e seus varões, para que se tapassem as fontes de águas que havia fora da cidade. E eles os ajudaram. E eles o quê? Os ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, por que vieram os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado, até as torres, e a levantou, e outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas, escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-se assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração deles, dizendo, esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Tu pode dar um glória a Deus por isso aí, meu irmão? Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de... Dá mais um glória, por favor. Meu amado, preste atenção nessa revelação de Deus para mim e para a sua vida. A palavra de Deus mostra que se levantou Senaqueribe para se levantar contra Jerusalém, para tentar vir contra a igreja do Senhor, contra nós, para destruir, mas literalmente na cidade de Jerusalém, em Judá, quando eles chegam para acampar ali, para poder entrar e destruir, no meio de uma batalha, eles precisam tomar providências, eles precisam se posicionar. E vendo Ezequias que Senaqueribe fazia toda essa arquitetura, ele começa, guiado por Deus, dar orientações àqueles que estão vivendo em Jerusalém. Infelizmente, há muitas pessoas, durante muito tempo, a igreja entregou o que era dela nas mãos de Satanás. Durante muito tempo, a igreja entregou bênçãos de Deus na mão do próprio diabo, com medo de assumir posicionamentos, com medo de estar fazendo e focado, se posicionando com aquilo que Deus deu, tanto pelas próprias falácias de Satanás. E até nos dias de hoje, nós ouvimos isso de forma muito mais maçante. Se você contar uma mentira várias vezes, até que pareça ser verdade, pessoas passam a acreditar, pessoas passam a dar legalidades, desanimar, parar. Aconteceu isso quando nós fizemos uma pandemia no Brasil e no mundo,
Quando então a mídia começou a colocar maçantemente, por exemplo, a máscara, e manda voltar a fazer novamente. Pastor, você é contra? Não sou contra. Mas qualquer pessoa inteligente sabe que se você fechar um portão de grade, vai passar vento. Qualquer um que pensar um pouco vai entender que vai passar vento. Aí existe máscara de meia fina, máscara de pano de prato, máscara de não sei do que, máscara daquilo, e pessoas acreditando que aquilo é a proteção da vida dela. Só que isso gera uma mensagem psicológica no Brasil e no mundo: olha, estamos acabando, o mundo vai acabar, vai destruir, vamos morrer todo mundo. Mas já que a máscara é suficiente, por que não evitou tantas mortes? Porque é falácia, é mentira, é distorção. Agora eu vou dizer uma coisa: ela pode evitar para quem está contaminado, contagiar outras pessoas, tossindo, espirrando, fazendo com que isso gere partículas, gotículas maior, para trazer um prejuízo maior, de maneira mais brutal, assim podemos dizer. Eu não sou nenhum cientista, não estudo sobre isso, mas eu vou dizer, a mídia e as falácias malignas são lançadas em vários tempos. E escute que nessa época ninguém falou de dengue. Ninguém falou de morte de coração, de cardíaco, problema cardíaco, nada. Ninguém morria mais de nada, só morria de Covid. E o povo ainda continua acreditando no que a mídia fala, em vez de procurar, pesquisar, ir atrás, estudar e entender. Eu vou dizer uma coisa: foi feita uma cena, pesquisadores, pessoas que não estão mais tolas, paradas assistindo o que aconteceu no Oscar, de um cara que tomou um tapa no meio da cara lá de um artista, porque falou da mulher dele, porque ela estava com alopecia, com o cabelo caindo, aí ele zoou com ela. Aí no dia seguinte todo mundo foi pesquisar o que era isso, o que era essa doença que caiu o cabelo. Era exatamente uma grande empresa que tinha feito um remédio para a cura da alopecia, que era patrocinadora deste evento. Mas a gente acredita em tudo que a mídia mostra para nós. E aliás, a gente escuta, vê e fala para todo mundo: olha, vai acontecer isso, vai morrer assim, vai acontecer assim. Estão dizendo isso, olha, está passando assim na Rede Globo. Eu vou dizer, meu irmão, a maior desgraça vem de lá. É provado o índice de separação nas novelas quando estão em alta. O índice de separação absurdo de aumento no Brasil. Porque pessoas assistem a novela e veem empregada saindo com o outro saindo com a outra, e é algo muito lindo, e eles começam a fazer igual. Porque vê como exemplo, como referência. As pessoas vão se destruindo por aquilo que elas veem, por aquilo que elas consomem. E elas não percebem que o que elas consomem é o que elas enxergam, o que elas ouvem, aonde ela está. Por isso a Bíblia diz em Salmos 1 que eu e você não devemos nem se assentar, nem estar na roda de escarnecedores. Mas antes o nosso prazer tem que ser na lei do Senhor, e nela meditar de dia e de noite. Para quê? Para que a gente blinde a nossa vida dessa mentira, dessas falácias que vão se tornando verdades. O povo bom sempre foi mais do que o povo mau. Só que eu disse, o povo mau se levanta os outros bons se acovardam, se fecham e deixam o cara apanhando, em vez de todo mundo reunir e dar um pau nele. O pastor está falando isso? Olha o que a Bíblia está falando de guerra: prepare armas, prepare para a batalha, se prepare para a guerra. Mas o povo crente é um povo tão espiritual que não faz nada mais de luta, de defesa, não protege mãe, não protege filho, não protege irmão, não protege país, porque afinal eu sou crente. De onde é que você tirou isso da Bíblia? Se o maior rei da história, que tira o homem segundo o coração de Deus, arrancou a cabeça do gigante com uma espada dele, que Deus é esse ruim? Deus não é um Deus tolo. Deus é Deus de justiça, e que age com poder, com autoridade, e que não curva diante de Satanás para que eles façam o que eles querem. Mas essa falácia foi incutida dentro da igreja, que eu e você somos trouxa, calados, se ficar calado ele fazer o que quer, porque afinal nós somos crentes. Crente não se envolve com política, crente não fala de política no altar. Quem é que falou isso? A Bíblia não falou isso. A própria Bíblia diz que Deus Samuel para ungir o rei. A Bíblia diz que Deus levanta um governador. A Bíblia diz que Neemias vira governador. A Bíblia diz que Jesus é o rei dos reis. Como é que não tem política na igreja? Mas eu e você escutamos o que os outros dizem. Aí pessoas vêm no Instagram e falam: pastor, você não é mais espiritual, porque o senhor fala agora disso. Mas quem é que governa a gente? Quem é que manda na gente? Escute, Deus criou, o próprio Deus governava. Mas o povo é tão medíocre que diz: Deus, eu quero que o senhor levante alguém. Aí Deus levanta juízes para governar. Aí eles não estão satisfeitos com o juiz. Deus, tá bom, eu vou levantar reis para governar vocês agora. Agora vocês vão ter político governando vocês. É vocês que estão pedindo, então eu vou mandar. O problema é que a gente não conhece Bíblia, a gente fala o que a gente não sabe. Pastor, o que tem a ver com isso? Você vai entender. Eu também não sei, Deus está me revelando e vai revelar a nós.
Mas o que Deus quer nos ensinar é que a gente tem que se aprender a se defender em Deus. A Bíblia diz: sede prudentes, simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Não é agredir, não é ameaçar, não é fazer, mas não ser trouxa de não se defender e defender a sua família, em blindar a sua casa e deixar de assistir o que não presta, fechar as portas para o diabo não acessar mais através de ilegalidades que ele tem entrado. Quando então se levanta Senaqueribe, o profeta de Deus, o homem de Deus, o ungido de Deus, o escolhido Ezequias, ele diz: escute uma coisa, nós estamos aqui em Jerusalém, está tudo tranquilo, só que as nossas águas estão lá fora. Os nossos poços e os rios estão lá fora. Nós precisamos tampar as fontes, porque se eles chegarem lá, eles vão entupir as fontes. A gente morre sem água aqui dentro. Eles podem contaminar as águas lá fora, e são elas que nós consumimos aqui. Os rios vão ser contaminados, nós vamos morrer. Entenda, os inimigos estão vindo. Nós precisamos urgentemente tampar as fontes e tampar os rios, para que eles não descubram, até para que não se alimentem dele, e também não contaminem, não fechem as águas, impedindo que a gente morra aqui dentro. Eu preciso de homens agora que me ajudem. E a Bíblia diz que muitos se levantaram para fechar, para proteger as suas fontes. Muitos fizeram isso, vendo pois Ezequias que Senaqueribe vinha com seu rosto em guerra em Jerusalém, teve conselho aos seus príncipes e varões para que tampasse as fontes de águas que havia fora da cidade, e os ajudaram. E assim muito povo se ajudou, e também todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. Disseram, pois, porque vinham os reis da Síria e achariam tantas águas, e ele os fortificou e edificou também todo o muro. Preste atenção nessa revelação. O que é tampar as fontes? O que é proteger as fontes? Proteger as fontes é aquilo que é vital e que nos alimenta para a glória de Jesus Cristo. Há pessoas que estão em guerra, elas não estão protegendo as fontes. Elas estão se alimentando de água que são sujas, imundas, que o mundo oferece, e as suas fontes deixaram ser contaminadas porque elas ouvem lá de fora pessoas que querem destruir aquilo que nós provê aqui dentro. Escute uma coisa: chegou a hora de a igreja se levantar e proteger as suas fontes de provisão, de alimento, da palavra, daquilo que sacia a nossa fé. Em tempos de guerra, aonde nós estamos recorrendo a pessoas que murmuram, a pessoas que falam, amigos que são legais, que não têm Bíblia, que não conhece a palavra. Qualquer argumento para mim serve. Você está com o casamento com problema, em vez de falar com o pastor, vai falar com o vizinho separado. As fontes começam a ser contaminadas, as fontes começam a ser fechadas. E se fecharem as fontes, o que adiantaria eles estarem protegidos dentro de Jerusalém, sendo que Jerusalém não tem água mais? Quanto tempo vive uma pessoa sem água? Uns 10 anos? Uma semana? Ou 3 dias? Perceba que em pouco tempo todos estariam mortos dentro de Jerusalém. Mas imagine no meio de guerra, no meio de luta, quando vem perseguição conosco, o que a gente faz? Para pensar e dizer: aonde eu preciso fechar as brechas para o inimigo não destruir? Ou a gente entra em desespero e se esquece de todas as fontes provedoras de milagre na nossa vida. Há muitas pessoas que estão em crise, estão dizendo: sabe o que é, pastor? Eu não vim mais para a igreja, eu não estou vindo porque eu estou cheio de problema em casa. Eu sei, você fechou a sua fonte. Você se esqueceu de cuidar da fonte. Em vez de vir para a igreja, onde vai prover alimento para você, onde vai cuidar da sua fé, onde vai sustentar você, onde vai fazer você ficar vivo no meio da guerra, você vai literalmente se esquecer daquilo que é fonte de vida. As fontes de vida, elas estão sendo fechadas na vida de muitas pessoas porque estão em crise, porque estão em guerra. Esse é o argumento dela: eu não estou vindo para o culto porque eu estou cheio de problema lá em casa. É no problema que você tem que cuidar da fonte, é no problema que você tem que cuidar de buscar a presença. Tu já viu alguém argumentando porque não veio para a igreja, porque está com problema? Ou você argumenta assim? Perceba que a gente está se preocupando em se fechar e dizer: eu estou aqui seguro. Eu estou aqui seguro. Em vez de eu me preocupar com as fontes de vida. Quais são as fontes que nos mantêm vivos? Tem gente que no meio da crise que ela faz: eu não estou conseguindo orar mais. Você esqueceu da fonte de oração. Você esqueceu da fonte da leitura da palavra.
Você esqueceu da fonte de vir na igreja em comunhão para receber um abraço, só apenas um abraço. Não precisa nem crer na palavra do pastor que parece um doido pregando, maluco, não. Mas no irmão que vai te abraçar e vai dizer: meu irmão, tu não está comigo, eu estou contigo. Tu está comigo, nós estamos juntos. Essa guerra sua é minha também. Calma, vai passar. Eu também passei por isso. Quantas vezes nós chegamos na igreja, eu numa aprovação compartilhei com alguém: pastor, está acontecendo isso, pastor, também já passei. Ou quando o pastor compartilha, que irmão, já passei, pastor, mas na minha empresa, eu digo: também sei. Eu também tenho empresa e sei como é que funciona, não é fácil. É momento de crise, de provação, de luta, aonde vem inimigo se levantar como Senaqueribe para destruir, mas é nesse momento que eu cuidei das fontes que me alimentam, é nesse momento que eu cuidei das fontes que me saciam, é nesse momento que eu cuidei das fontes que me lavam, é nesse momento que eu cuidei das fontes que me refrescam, é nesse momento que eu cuidei das fontes que fazem eu ser saciado com cura de Deus sobre a minha vida. Sarabia kalawara shore mahanaga suribikando remanagasia. Mas Satanás, ele sabe trabalhar de uma forma que as pessoas fazem perder a visão delas. Ele faz exatamente no meio da crise eu e você mudar o foco. Em vez de olhar para a fonte, a gente olha para a tempestade. Lembra quando Jesus estava no barco, os discípulos estavam no barco, que Jesus estava orando no monte. Os discípulos se afastaram de Jesus. E de repente os discípulos veem Jesus caminhando sobre as águas, que veio os ajudar. Diga, ajuda estava vindo. Diga, ajuda estava chegando. E eles se apavoraram com a ajuda. Tu está se apavorando com a ajuda que está chegando? O problema é onde a gente está olhando. Para onde a gente está olhando? A gente se apavora porque a gente está vendo a tempestade. Em vez de a gente olhar para a fonte, a gente está olhando para a tempestade. Em vez de a gente olhar para Jesus, a gente está olhando para a guerra, para Senaqueribe. Estamos olhando para as setas de Satanás. Olha, não vai viver não, viu? Essa doença não tem cura não. O médico falou que não tem jeito. Olha, você vai travar de vez, tu vai morrer com isso aí. Olha, vai acontecer isso aí. Você começa: meu Deus, eu não vou mais para a igreja, eu preciso fazer, eu preciso cuidar disso, preciso resolver isso. É isso que o diabo quer. Ele quer que você esqueça das fontes que são provedoras de vida para você. Meu irmão, se você está em guerra, é a hora de cuidar da fonte, é agora. A hora de se preocupar com a fonte é agora. É a hora de se preocupar com a presença é agora. Quando então Pedro dissesse: tu manda e ter contigo, ele olha para a fonte, ele sai caminhando sobre as águas. Mas a Bíblia diz que ele olha para a tempestade, e quando ele muda o foco, ele começa a afundar. Deus está dizendo: quer andar sobre as águas? Olha para a fonte, olha para a fonte, olha para Jesus. Alara choremara caia soria. Diga, a fonte, diga bem alto: a fonte é provedora de vida. A fonte é provedora de limpeza. A fonte é provedora de refrigério. A fonte é provedora de vida sobre nós. No meio da provação: ai meu Deus, não dá, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo buscar, não consigo ir para a igreja, não consigo. É isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer. Mas quando Ezequias dá ordem, percebendo tudo isso no meio da guerra, é natural que no meio da guerra a gente comece a ficar perturbado, junto, começa a se esquecer das coisas mais importantes. Porque se eu e você tiver calma na batalha, na guerra, a nossa visão vai ser muito mais ampla e melhorada. Você sabe por que muita gente morre em atentados, em acidentes, em explosões, em incêndios? Porque ela se apá. Só por isso. Ai, tiro! Ai, tiro! O que adiantou o seu grito? Se você parar, tentar acalmar e tentar ver de onde é que está acontecendo a coisa, o problema está ali, então eu vou correr para lá. Mas no desespero tu corre para o problema. No desespero você sai do tiro e é atropelado. As pessoas que se apavoram dizer que é fácil, não é fácil, não é fácil. Mas ele está lá no momento de desespero, de provação. Meu irmão, todo ambiente tem que ter uma porta de emergência. Tem gente que em vez de correr para a porta de emergência, uma porta que chama-se Jesus Cristo.
que mesmo na escuridão ele está aceso, dizendo: eis-me aqui, aqui é a saída. Só que a gente muitas vezes no desespero, lembra quando falaram da Boate Kiss, que muitas pessoas morreram indo para o fundo? Bem, estava escuro, mas se apavoraram, uma empurrando a outra, socando. Claro, é um acidente, eventual, acontece, é grave, mas entenda uma coisa: se a pessoa, as que conseguiram sobreviver, diz: eu tentei me acalmar, abaixei e pensei que a fumaça sobe, então eu vou ter que ficar mais baixo possível para tentar respirar, e vou me arrastando, apalpando, procurando, tentando pensar onde eu estava, mais ou menos onde eu estava, para tentar sair daqui. Agora, pessoas que se desesperam, elas começam a causar outros prejuízos, outros danos, porque elas se esquecem das coisas mais importantes, que são vitais nas nossas vidas, que são fundamentais e que não podem ser abandonadas. Imagina no desespero: não, fecha os muros, cerca os muros, faz tudo aqui, pelo amor de Deus, levanta barreiras, vai fazer tudo certo, olha, põe guardas, fecha tudo, fechou, não tem como entrar, não tem. Mas peraí, a água está lá fora, a nossa água provedora está lá fora. Aí chegava, bastava um de lá de Senaqueribe pegar uma gota de veneno e pingar na água. O que aconteceria com todos que estavam lá dentro? O que aconteceria? O que adiantou tanta desespero para fazer de uma forma sem pensar, deixando as suas fontes desprovidas? Como estão as suas fontes? Que trazem vida para você, para a sua fé, para a minha fé, para a minha história. Será que as nossas fontes estão protegidas? Será que o nosso ribeiro está completamente protegido? Ou a gente está pensando que pelo desespero, com medo de Senaqueribe, estamos fazendo de qualquer forma? Primeiro eles cuidaram das fontes. Aí sim, a Bíblia diz que eles, depois de cuidar das fontes, disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou. Aí sim, depois que eles protegeram, fecharam o ribeiro, tamparam tudo, se fortificou e edificou todo o muro quebrado. Se eu e você quer se proteger do inimigo, a gente precisa se preocupar com as fontes de vida. Depois a gente precisa fechar as brechas da nossa vida. A gente precisa levantar muros de Deus para que nenhum inimigo mais assole e destrua as nossas vidas. Era necessário que esses muros tivessem sido levantados antes. Mas infelizmente, às vezes a gente precisa estar em guerra para orar mais do que a gente orava. A gente precisa estar numa crise para aprender a depender mais de Deus. Porque quando está tudo confortável, a gente nem se lembra dos muros quebrados. A gente nem se lembra que não tem luz no candeeiro. Só se lembra quando perde as dracmas. E depois que perde as dracmas, vai varrer a casa, vai tentar acender o candeeiro para ver se achou que perdeu. Mas espera aí, se a casa tivesse a candeia acesa, eu vou dizer, talvez não tinha se perdido, ou se caiu já pegaria imediatamente, porque tinha luz. Se a casa tivesse limpa, não precisava varrer a casa, é porque ela estava suja. Tem muita gente perdendo dracma porque apagou a luz faz tempo, porque não limpa a tua casa faz tempo, porque está cheio de pecado, de mentira, de erro nas nossas vidas. As nossas fontes estão desprovidas, os muros estão arrebentados, e eu vou dizer, Satanás tem entrado e destruído as nossas vidas. Mas hoje o Espírito de Deus me trouxe aqui para profetizar sobre as nossas vidas, que hoje Deus vai trazer direção para que a gente guarde as nossas fontes, fontes provedoras de vida, que nos guardam, que nos livram, que nos protegem, que nos saciam, que nos capacitam, que nos edificam, que nos levanta, que nos limpa, que nos restaura, que nos renova. Deus está dizendo, se essas fontes estiverem guardadas, quando acabar o renovo, Deus tem renovo para você. Quando vier o cansaço, Deus tem ânimo novo para nós. Quando vierem lutas, Deus tem o Deus do livramento e da vida, da provisão, do milagre, da promessa. Só para quem quer, levanta a tua mão e receba de Deus esta palavra. Infelizmente a gente só coloca alarme depois que é assaltado. Infelizmente a gente vai só perceber e vigiar depois que passou por uma prova. Eu e a pastora já passamos por algumas lutas grandes, assaltos. E sempre que alguém chega perto de nós, fala: amados, preste atenção, vigia. Antes de entrar no carro, na sua casa, vê 10, 20 vezes antes.
Oh, pastor, você está em choque, já está habitulado, você está querendo isso aqui. Não é isso, não. É que justamente eu era um imprudente que não fazia isso, por isso eu passei por isso. Levei minha família toda a passar por isso, porque eu entrei em casa sem olhar para o lado. Levei quase matar o meu pai e minha família inteira. Meu pai era polícia civil e os bandidos entraram na casa dele, ele estava dormindo na sala, por minha culpa. Quando viram a funcional dele, a arma dele, acharam tudo. Queriam matar na sala na nossa frente. Por imprudência minha, quase toda a minha família destruída. Acredite, por imprudência nossa, há muitos familiares sem Jesus. Por imprudência nossa, há muitas pessoas que não aceitaram Jesus porque a gente não tem posicionamento de crente. Você é crente aqui, mas na sua casa você é só graça, você não vigia. Como eu não vigiei, às vezes no vigia está destruindo a nossa casa. Tem muito crente que não vigia, a sua casa está sendo roubada pelo diabo. Ah, mas Deus guarda. Eu vou dizer, Senhor, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Mas Deus não mandou tirar o sentinela. Deus não mandou. Quando o diabo chegou para Jesus lá em Mateus capítulo 19, Jesus, está escrito, citando a Bíblia, que aos teus anjos dará ordem para te servir. Pode ser jogado aqui. Se fosse Jesus, eu e você, é verdade, vou me jogar lá, porque está escrito. Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A gente gosta de ser espiritual naquilo que não é para ser tentado. Eu estou liberto, eu vou passar bem perto aqui do pecado. Peraí, estou liberto, peraí. Pecado aqui na beirada, peraí, olha, eu vou provar que eu estou liberto, olha, meu Deus, olha como eu estou liberto, olha só, eu estou liberto. A Bíblia diz que eu e você temos que fugir da aparência do mal. Não é brincar na beira do pecado, é fugir. A Bíblia manda resistir, não, a Bíblia diz para que eu e você sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, não ao pecado, e ele fugirá de vós. Mas primeiro se sujeite a Deus. Tem gente que quer resistir o diabo, mas nunca sujeitou a Deus. Como que você vai resistir? Vai fazer que nem os filhos de Seva que fugiram pelados, nus, envergonhados, quando quiseram expulsar demônio no nome de Deus, do Deus de Paulo. Ele diz, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é fulano, eu sei quem é Jesus. Mas vós, quem sois? Quem é vocês para expulsar demônio, me expulsar, os demônios falaram? Quem é vocês, pensam que vocês são? Aí é que eu fui lá no culto, eu vi alguém pregando sobre Jesus, eu aprendi que eu tenho autoridade. Mas peraí, você se sujeita a Deus? Só pode resistir o diabo quem se sujeita a Deus. Mas entenda uma coisa, quantas vezes nós estamos fazendo exatamente isso? Por falta de vigilância. Não tem problema nenhum, não tem problema. A gente quer se afirmar na nossa capacidade. Não é o que a Bíblia diz. Ah, pastor, a Bíblia foi homens que escreveram. Ainda bem que se fosse cavalo eu não ia entender linguagem de ferradura. Ia ser difícil interpretar. Aqui está dizendo coice 1, coice 2, coice 3, coice 4, coice 5. Aqui teve 4, 6. Vai ser difícil. Ainda bem que ele deixou homens escrevendo. Mas vamos ver se a Bíblia funciona. A Bíblia diz que nós somos tirados da terra. Vou pegar aqui só algumas ilustrações rápidas. Vamos ver se a Bíblia é verdadeira. Somos tirados da terra, para a terra nós voltaríamos. Aí você vai na terra, a Bíblia diz que nós temos no corpo. A Bíblia não, você vai no médico, você tem magnésio, você tem ferro, você tem selênio. Aí você vai na terra, você encontra tudo. Parece que está começando a parecer que a Bíblia é real. Aí a Bíblia diz que faria um arco-íris aparecer quando chovesse na terra, como um sinal da aliança dele com o povo dele no meio das nuvens. Aí chove e aparece o arco-íris. Aí você fala, acho que a Bíblia está parecendo real. Quando eu e você começamos a comparar a palavra e a aplicar ela na nossa vida, não tem como desvalidar ela. Ela é real. Aí chega na parte da palavra de Deus, que Deus fala vigilância. Imagina, Senhor, essa parte eu conheço, eu sei como faz. Aí Deus deixou de nos ensinar, Deus não tem capacidade de ensinar nós. Ah, é porque eu não quero assim, não. Então assuma que você não quer, que é o livre-arbítrio, que você quer pagar o preço. Aí tudo bem. Mas dizer que você vai fazer do seu jeito e Deus vai abençoar, esquece. A verdade não tem mistura. E Deus não divide a sua glória. Ou é Deus, ou não é Deus. Diga, ou é Deus, ou não é Deus. Quantos querem que Deus governe a sua história em nome de Jesus?
eles fazem vigilantes, se preocupam primeiro com aquilo que provê vida. Diga, primeiro com aquilo que provê vida. Qual é a fonte que nos provê vida? Espiritual, física, qual que é? Pensa aí, espiritualmente, o que é? Comunhão com irmãos de Deus, cristãos. Orar, jejuar, jejum. Como é que estão as fontes de vida em nossas vidas hoje? Quanto tempo de oração nós temos estado diante de Deus? Quanto tempo de leitura da palavra? A gente quer guerrear, mas não lê Bíblia. A gente quer guerrear, mas não ora. A gente quer guerrear, mas não jejua. A gente quer guerrear, mas não vem para a igreja, não tem comunhão com os irmãos. Sabe o que é, pastor? É muito trabalho, é muita luta, é muita provação. Ai, está difícil, vai ficar pior. Olha para o seu irmão e fala assim: se a fonte secar, vai ficar pior. Olha para ele e diga: chegou a hora de você cuidar da fonte. Primeiro da vida, depois da proteção. Preste atenção, o que adianta eu me proteger se eu não tiver vida? Comprei um carro blindado, comprei um carro com a blindagem nível 85, não existe, tá? Só estou colocando para você entender aqui. Foi até o nível 4, se eu não me engano. Nem as bombas de Hiroshima, Nagasaki, nada vai explodir, nem uma meteoro, nada, não destrói nada. Eu estou entrando neste carro e estou fechando ele. Agora a guerra começa. Aí quando você olha para o lado, nem um biscoito tem. Esqueceu de pegar água. Não tem nem um remédio de dor de cabeça. O que adiantou você estar lá dentro, a bomba comendo lá fora? Primeiro, antes da proteção, é a vida. Se eu não tiver vida, não adianta ter segurança. O que adianta você ter todo um aparato de segurança, sendo que você não tem alimento, mas se você não tem vitamina, está anêmico, está fraco, está a ponto a ter um problema cardíaco, morrer porque não cuida? Deus está dizendo hoje, Ele quer trazer fonte de vida sobre as nossas casas. A ordem é primeiro a nossa vida. A fonte de vida é a fonte. É onde a promessa de Deus está sobre nós. Aí quando eles se preocupam com a fonte, a Bíblia diz que eles fizeram o quê? Se fortificou e edificou todo o muro quebrado. Diga muros. Agora fala assim, muro, proteção. Diga muro, proteção. E até as torres. Diga torres. Fala de intercessão, de oração, de clamor. Eu vou dizer uma coisa, irmão, como é que estão as torres de intercessão? Como estão as torres de busca, de estar perto de Deus, de falar com Deus? As torres de vigilância, para que a gente possa enxergar e ter a percepção que os inimigos estão chegando. Quando eu e você não nos preocupamos com isso, não adianta a gente querer se apavorar e se fechar. O diabo vai destruir. E eles edificaram todo o muro, quebraram as torres, levantou-se o muro para fora e fortificou a Milo, na cidade de Davi. E fizeram o que mais? Fez armas e escudos em abundância. Para que serve escudo? Para se defender das ciladas, das setas, das armadilhas, dos laços do diabo, todas as flechas malignas que vêm tentar nos parar. Mas também fizeram armas para atacar. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada, a palavra de Deus é escudo, a palavra de Deus é capacete, a palavra de Deus cinge os nossos lombos, é cinturão da verdade, é o escudo da fé, calça os pés com a preparação do evangelho da paz. A palavra de Deus, ela é a proteção sobre nós, mas também é a espada que ataca toda a obra do diabo, que se levanta contra Satanás, não para você ficar parado, mas a Bíblia diz, eu criei, por isso eu falei. Quem tem a espada tem a palavra liberada. Quem tem a espada desembanha ela. Abre a sua boca e profetiza, porque Deus é contigo onde você estiver. Desembanha essa espada para que Satanás seja destruído pelo poder do nome de Jesus. Eles começaram não só a se defender, não só a se proteger, mas também se prepararam para atacar. Há muitas pessoas vendo o diabo atacar a sua fé, desanimar você, parar você. Ela está ali, sabe o que é? Não tem jeito mesmo. Olha o que ela está usando a boca dela, não é para atacar, é para se atacar. Não vai dar mesmo.
O dinheiro está no vermelho. Não, nem é vermelho, está no roxo. No roxo não, está no... Meu Deus, está preto, do preto, do azul, do... Meu Deus, não tem mais o que achar, um buraco infinito aqui. Quando Jesus viu um menino chegando perto dele, uma multidão querendo comer, Jesus usou a sua boca e disse: mande chamar o menino. Ele pegou os 5 pães e 2 peixes e disse: que desgraça é isso aqui? Isso aqui não vai dar para nada. Que prova. Olha a conta como é que está. Esse salário não vai nem dar para pagar a conta do mês. Oh, que vitória. Que unção que fluiu agora dos rios mortos que estavam lá fora, contaminados, que agora estão transbordando, porque a Bíblia diz que dentro de nós virão rios de águas. Está parecendo meio morto esse rio aí. Rios de águas. Mas se os rios de águas vivas se tornaram mortos, vai sair o que diante de nós? Tem muita gente profetizando morte. Não vai dar para nada. Não tem jeito, o mundo está acabando mesmo. Acabou. Ai, meu Deus. Acabou para os incrédulos. Porque quando tem o rio de Deus dentro de você, você vai abrir a sua boca e vai dizer: graças eu te dou por esses 5 pães e 2 peixes. Graças eu te dou pelaquilo que o Senhor me deu em emprego. Graças eu te dou pela minha saúde. Graças eu te dou pela minha vida. Graças eu te dou. Sabe o que Deus vai fazer? Vai multiplicar para 5, 15 mil pessoas serem alimentadas. E vai sobrar 12 cestos cheios para a glória de Deus. Peraí. Vai fazer o quê? Vai fazer o que a palavra? Deus vai multiplicar. Por quê? Porque foi feito o quê? Profetizou. Como é que está a tua história hoje, querido? Quem já teve uma história ruim e profetizou e Deus começou a mudar na tua vida? Levante a mão aí. Isso, eu estou falando, eu não quero que você levante a mão, porque eu estou perguntando, levanta a mão. Se aconteceu na sua vida isso, levanta a mão que eu quero ver com quem aconteceu. Espera aí que eu vou levantar. Irmãos, é o tempo inteiro. Quando você lembra de usar a arma que Deus te deu, você começa a viver Mas se Deus nos deu usar arma para proteger as nossas fontes, mas por que, pastor, eu não tenho muita fé que nem o irmão? Ele nasceu com uma estrela. Ele é diferente. Não é, irmão? É que ele cuida da fonte de vida. É que os rios deles estão protegidos. As fontes deles estão protegidas. E aí ele está aqui dentro fechado na guerra, mas está chegando água fresca. Ele está na guerra, mas está chegando palavra de fé. Ele está na guerra, mas está chegando alimento para ele. Ele está na guerra, mas ele está dizendo: eu vou sair dela, eu vou sair dela, eu vou vencer ela, eu vou viver a promessa, eu creio na promessa. Ele vem na igreja, está na luta, ele está na luta sim, mas ele tem fontes preservadas. E quando você tem fonte de vida, da sua boca fluirão rios de águas vivas, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, quando tu encontra um desgraçado na frente, pastor, não fala que é pesado, pastor. Então tá bom, uma pessoa sem graça. O que é mais pesado, desgraçado ou sem graça? Se você não tiver a graça de Deus, o que você é? Aí ele encontra ele, não tem jeito não.
Ai, meu Deus, vocês estão fazendo aqui no prédio que é alugado, e se acontecer isso? Ai, lá em casa eu moro ali, eu não troco uma lâmpada porque é alugado, e deixa eu morrer, morar aqui nesse muquifo, arrebentar a teia de aranha, nem limpo, porque se eu tirar a aranha vai ficar pro dono, deixa a aranha aí. Ai, isso aí eu não piso, porque aqui é problema dele, eu piso no barro, durmo na cama suja, porque aqui não é meu mesmo. Ah, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, o seu rio de vida morreu faz tempo, é por isso que você não prospera, é por isso que não cresce. No reino de Deus é onde você pôr a planta dos teus pés, vai ser abençoado, vai ser abençoado. Tem rio de vida aí, tem rio de vida aí sobre nós. Deixa Deus soprar sobre nós. Deixa Deus soprar sobre nós. Aí tu encontra o desgraçado, o desprovido de graça. Ele só vai, eu presto. Você vai ficar igual ele, porque pardal anda com pardal, uma águia anda com águia, leão anda com leão. Eu vou dizer, o que você está fazendo dando ouvido de pinico para esta pessoa falar mão de asneira para você? Eu vou dizer, você está em guerra, estou em guerra, mas as fontes estão protegidas e a glória de Deus está entrando aqui na minha casa. Calma. Mas como que pode? Meu Deus, você no meio dessa... Tá assim? Eu falo para ele, não dá para explicar, porque a fonte não é visível, a fonte é espiritual. Não dá para falar porque que eu dou glória, você não está vendo. Daniel viu tudo, os amigos não viram nada. Tem gente que já está vendo a glória de Deus, tem gente que já está enxergando a vitória, e tem uns que estão assim... E outro está dizendo glória, glória, Deus está prosperando, Deus está abençoando, Deus está fazendo. Tem gente no culto dando glória, tem uns dando glória, e tem uns murmurando, aleluia. Tem uns que estão dando glória, recebendo, crendo, irmão. Aí o cara fala, mas meu, você está tão feliz dando glória, você não está tendo guerra não? Meu, eu estou no meio da guerra, mas as fontes estão protegidas. Aí tem irmão, vamos ver o que foi. O que está com essa cara, irmão? Não tem como dar glória, estou com um furunco aqui. O crente furunco. Meu Jesus Cristo. O crente furunco, ele não senta porque dói, não levanta porque dói, estica, mexe, dói. Não faz nada porque dói, só... Aí olha o outro pulando, nossa, para que essa idiotice toda? Ai, para que fazer isso? Ai, para que aquilo? Ai, para que viver para você então? Para que viver? Deus trouxe uma revelação aqui, boa aqui. Quem quer ouvir? Eu vou contar no próximo culto. E vai estar desligado a internet. Quem quiser ouvir vai ter que estar aqui. Não, eu vou contar, porque senão os crentes curiosos não vão dormir à noite. Ai, Jesus. Tem crente águia. Diga, tem crente águia. E tem crente morcego. Ele só vive de cabeça para baixo, vendo tudo ao contrário. Não está nada dando certo. Não é que a sua cabeça está de ponta cabeça. Não é que está dando certo, é que você só vive de sugar os outros. Eu vou dizer uma coisa, crente morcego, Deus quer libertar você e fazer você virar águia. Deus quer transformar você e dizer, para que mude a tua visão invertida, para que você veja a glória de Deus. Salva aí na internet para não dizer que foi copiado de alguém essa revelação, tá? Aí às vezes eu estou pregando aqui, eu estou achando que estou no Hotel Transilvânia. Ministério Hotel Transilvânia. Quem já assistiu, irmãos? Meu Deus, vocês assistiram essa coisa maligna? Não, estou brincando, pastor. Eu também assisti, irmãos. Fica tranquilo, viu? Pode levantar a mão e falar, liberta, pastor, liberta, pastor. Às vezes a gente está vivendo assim. Tudo de cabeça para...
Quando você pega uma pessoa que tem a cabeça invertida, você olha para o cara e você fala assim, olha, meu Deus, nossa, tem nada aqui de água aqui, não é de chá aqui. Aí tem uns vão dizer, aquela cor ali é o uísque. Sempre na cabeça do Satanás vai ter a desgraça. O chá de pêssego vai virar bebida alcoólica, porque ele tem a cabeça em... É o crente morcego. Só vê o que não presta. Tudo ao contrário. E em vez de ele falar, olha, tem água para beber aqui ainda. Nossa, não tem mais nada. Presta para nada. Ele vê tudo ao contrário. Enquanto vai dizer, meu Deus, graças a Deus, ainda tem uma taça e ainda tem um pouco aqui para mim glorificar a Deus. Só que o crente morcego, ele só sai quando está em trevas. Quando o sol raia, ele tem que se esconder, porque ele não pode fazer as suas obras no meio da luz. Ele tem medo da luz de Deus. Mas existe o crente águia, e quando o sol da justiça brilha, ele diz, chegou a hora de eu sair, porque eu ando no meio da luz e eu vivo a promessa de Deus. Eu creio na promessa e eu não ando em trevas, eu ando na luz, porque fui chamado para a glória do Pai. Eu vou encerrar. E ouvindo Ezequias, deu essas orientações, dizendo, compartilhando, profetizando, falando para eles. Ezequias vai liberando palavras de Deus, e eles vão obedecendo. No verso 7 ele diz, depois de preparar para a guerra, preparar as armas, prepararem os muros, guardarem as fontes, ele diz, esforçai-vos, e tem de bom ânimo. Perceba que no meio da guerra, o que vem contra nós? A mexer no nosso, diga, ânimo. A guerra vem abalar o nosso. Uma pessoa que está em guerra está com um cara assim, estou em guerra. Como é que a pessoa fica em guerra? Ai meu Deus, medo, pânico, assustada, barulho, bomba. Mas ele disse, não tenhais medo. Não abaixe a cabeça. Não tenhais. E o que ele mais diz? Tem de bom. Começa a colocar um sorriso no teu rosto, porque essa tristeza vai ter que sair pela fé. O Senhor está dizendo, essa tristeza vai ter que bater em retirada. Mas como, pastor? Estou em guerra. Está em guerra, mas na peleja não tereis de pelejar. Ficai de pé e vede o grande livramento, que eu, o Senhor, vos darei, diz o Senhor dos exércitos. Aí ele diz, tenhai bom ânimo, não temais. Espera aí, primeiro diga, esforçai-vos. E tem de bom? Diga, primeiro eu preciso me esforçar, preciso me empenhar, preciso fazer minha parte. É fácil? É de qualquer jeito? Precisa se esforçar? Eu tenho que ir para o culto de novo? De novo? Fui ontem. Meu Deus. Se você acha que quem vence é o desanimado ou é esforçado? Primeiro você precisa se esforçar. Quer dizer, Deus está dizendo, não é porque eu vou dar a vitória que você não vai ter que fazer esforço. O Senhor vai fazer, Senhor, entrego tudo nas tuas mãos. Pode fazer por mim, Senhor. Deus vai dizer, você vai fazer o quê? Tira a pedra lá para mim, Jesus. Desenfaixa o morto para mim também. E Jesus está dizendo, esforçai-vos, para que eu e você se esforcem em Deus. Para viver a promessa, eu preciso me esforçar. E depois ter bom. E aí ele diz agora, se você se esforçou, se você está com bom ânimo, não temais. Sabe o que Deus está garantindo? Nenhum mal vai suceder contra você. Você está fazendo a sua parte. Você guardou a fonte, você levantou os muros, fechou as brechas, levantou as vigias, se posicionou em Deus, está tendo bom ânimo, está se esforçando. Agora não tenhais medo. Por quê? Nem vos espanteis. Como a pessoa fica em guerra, que eu falei, ela fica espantada, ela fica apavorada. Olha para o seu irmão assim. Quando eu estou brigando de luta com o Davi, meu filho, daqui a pouco ele começa a ficar nervoso, que ele quer bater mais em mim.
Quando ele começar a ficar muito nervoso, olha para ele assim. Ele fala, acho que o pai dele ficou louco agora, de vez. O zóio fica aqui quase que estourando na cara. Aí ele já começa a baixar a guarda um pouco. Não, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Vai guardando o Brasil esta revelação de Deus. Não vos espanteis por causa do rei da Síria, nem com a multidão que está com ele, porque maior é o que está conosco do que está com ele. Diga, quando eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Olha o verso 8, com ele está o braço de carne, com ele está o braço de carne, que se cansa, que fica doente, que fica batido, que fica fraco, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, o rei de Judá. Levante a mão, descansa em Deus, Deus está no controle de tudo. Se você crê, dá um aplauso bem forte aí. Se é para ele, então glória a Deus aí, querido. Você está na guerra, está na luta, vai morrer, não. Deus vai livrar, vai abençoar, vai prosperar. Ele é contigo, não temas, não te espantes, não tenha medo, eu sou contigo. O teu Deus é com você e você vai testemunhar a grande vitória dele sobre a sua vida. É o volume da minha voz que vai fazer isso. Não, não é a palavra que está sendo profetizada. É a palavra, é a fontes de águas vivas. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Quando Satanás via, Jesus lançava a palavra. Quando a doença via, Jesus lançava a palavra. Quando o enfermo via, Jesus diz, receba a palavra. É a palavra que cura, que liberta, que transforma. E é a palavra que são fontes de águas vivas. Se as fontes estão preservadas, ninguém pode nos deter. Se as fontes estão preservadas, ninguém pode nos parar. Não vamos ter guerra? Vamos. Mas vamos vencer na guerra. Você não vai vencer, nem eu. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Olha para o seu irmão, diga hoje, tu vai deixar todo o velho homem, o crente, morceguinho, e o crente chuchu, que pega gosto de qualquer um que está do seu lado. Tu vai ter identidade própria. Jesus vai fazer algo novo na tua história e a glória vai se manifestar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir ele mais uma vez. Tu vai viver a promessa de Deus para ficar cada vez mais firme no meio da pressão. Amém? Quantos vão sair daqui crendo nessa palavra? Você vai sair daqui e vai fazer o quê? Vamos ver se você aprendeu a Bíblia, a palavra. Tu vai sair daqui e vai fazer o quê? Fazer chuchu? Tu vai fazer o quê, pastora? Cuidar das fontes, meu irmão. Depois de você cuidar das fontes, como é que cuida da fonte? Vindo para a igreja, lendo a Bíblia, estando com irmãos de Deus, lendo a palavra, orando, oração, jejum. Deu para entender o que é a fonte? Não. Então você vai sair daqui e fazer o quê? Cuidar das. Depois você vai cuidar de levantar os muros, fechar as brechas, se preparar para. E vai deixar Deus te dar vitória em nome de Jesus Cristo. Amém. Se prepare porque Deus está virando a tua cabecinha hoje como águia. Águia é um dos animais que vê mais longe, com a visão mais ampla, não de ponta cabeça, que nem enxerga. Morcego não enxerga. Morcego tem um tipo de um sensor que ele só percebe batendo e voltando para poder chegar perto. Morcego não tem visão quase. Por isso que ele vive assim. Você, águia, tem visão de Deus para viver a promessa na sua vida em nome de Jesus. Sai daqui hoje
Viva isso na sua história.